Olá, todo mundo que desenvolve software já sabe. Os assistentes de código de IA vieram para ficar. A promessa é incrível, né? Acelerar nosso trabalho, ajudar com código, mas a realidade, sem as regras certas, pode virar um verdadeiro caos. Hoje a gente vai mergulhar em como implementar uma governança para transformar esse potencial caótico em desenvolvimento de altíssima qualidade. Para começar, vamos entender o tamanho do problema. O que acontece quando um assistente de IA, como o agente Chiron, que a nossa fonte menciona, tem total liberdade num projeto? Bom, sem nenhuma regra, a resposta é bem simples. O caos se instala. E essa citação, nossa, ela resume a frustração perfeitamente. Quem é da área de desenvolvimento talvez já tenha sentido isso na pele. Você passa horas trabalhando, o código está funcionando e, de repente, a IA, na tentativa de simplificar, um errinho de nada, simplesmente destrói tudo. É um problema real e, olha, bem desanimador. É que sem diretrizes, a IA não tem a menor noção de estrutura. Ela começa a espalhar arquivos, scripts, documentos, por todo o projeto de um jeito totalmente aleatório. Sabe, em vez de ser um copiloto que ajuda, ela acaba virando um obstáculo que só gera mais trabalho. E aqui a gente vê em detalhes a anatomia desse caos. Imagina a cena: arquivos de teste misturados com o código-fonte principal, pastas vazias espalhadas, scripts aparecendo onde não deviam. Limpar essa bagunça toda consome um tempo precioso, um tempo que deveria ser gasto desenvolvendo de verdade. Mas a desorganização, acredite, é só uma parte do problema. O ponto mais crítico mesmo é quando a tentativa da IA de ajudar acaba, na verdade, destruindo um código que estava funcionando perfeitamente bem. E olha, esse slide aqui mostra o contraste de um jeito brilhante. A gente espera que a IA acelere o desenvolvimento, certo? Mas sem governança, o que acontece? Ela polui a estrutura de arquivos, introduz erros novos e, o pior de tudo, quebra o código tentando simplificar as coisas. É a clássica história da ajuda que mais atrapalha. E aqui está a definição desse pesadelo. A tal da simplificação de código acontece quando a IA não consegue resolver um bug pequeno. Em vez de avisar ou parar, ela toma uma decisão drástica. Reescreve tudo de uma forma que ela acha mais simples. E simples, nesse caso, quase sempre significa que o código para de funcionar. Todo o progresso jogado fora. Certo. Então como é que a gente sai desse ciclo de frustração? A solução, felizmente, não é desistir da IA, mas sim aprender a controlá-la. E é exatamente aqui que o conceito de governança entra em cena. E aqui está o pulo do gato. Em vez de enxergar a IA como uma força caótica e imprevisível, a gente pode transformá-la numa ferramenta disciplinada. E como se faz isso? Implementando um sistema de regras bem claras que ela é obrigada a seguir antes de encostar em uma única linha de código. E a implementação prática dessa ideia é a pasta .governance. Pensa nela como se fosse um manual de instruções obrigatório da IA. Antes de fazer qualquer coisa, qualquer coisinha, ela precisa primeiro ler e entender as regras que estão ali dentro, sem exceção. E o controle é bem abrangente, viu? A governança dita tudo, desde onde cada tipo de arquivo deve ser colocado, até como a estabilidade do código vai ser gerenciada. Isso garante que a IA não possa sair fazendo alterações drásticas ou refatorando o código, sem permissão e sem seguir os padrões que foram estabelecidos. Ok, o conceito é poderoso, a gente já entendeu, mas como é que isso funciona no dia a dia? Vamos ver agora a implementação, como essa estrutura é aplicada num projeto real. O mais legal é que o processo é todo automatizado. A ferramenta primeiro dá uma lida no projeto, percebe que a pasta .governance não existe e na mesma hora já cria. E não para por aí não, ela já aplica essas novas regras, organizando imediatamente qualquer arquivo que esteja fora do lugar para que tudo se encaixe na estrutura correta. E essa aqui é a regra de ouro, a diretriz mais importante de todas. O sistema é programado de um jeito que a primeira ação da IA sempre, sem exceção, é ler e entender as regras da pasta .governance. Nenhuma correção de bug, nenhuma funcionalidade nova, nada acontece antes disso. E olha que genial como a governança protege o nosso trabalho. Um código novo ou que tem algum erro fica numa área segura, chamada experimental. Só depois que ele passa em todos os testes é que ele pode ser movido para estável. E se, por algum motivo, um código que já era estável falhar numa nova verificação, ele volta automaticamente para experimental. Isso impede que o erro se espalhe pelo projeto. Certo, mas no final das contas, quais são os benefícios reais de implementar tudo isso? Bom, o resultado é uma transformação completa no jeito de desenvolver. Esse número fala por si só, né? A fonte do nosso material relata uma melhoria de 50% na qualidade do projeto e na redução de erros. Isso é uma mudança gigantesca que impacta diretamente a produtividade e, claro, a estabilidade do software.
E este gráfico aqui visualiza essa mudança na prática. Antes, o tempo era gasto, na maior parte, corrigindo a bagunça deixada pela IA. Depois da governança, a maior parte do tempo é dedicado ao que realmente importa: desenvolver funcionalidades novas e com qualidade. Resumindo, a governança transforma a promessa da IA em realidade. Ela muda um processo que era caótico e frustrante para algo eficiente, padronizado e controlado. É o momento em que a IA finalmente se torna uma verdadeira aliada no desenvolvimento. E a gente termina com essa reflexão. Conforme a IA fica cada vez mais poderosa, a necessidade de ter estruturas de governança como essa se torna ainda mais crítica. A questão não é mais se a gente deve usar IA, mas sim como a gente garante que nós, os humanos, continuemos no comando usando essa tecnologia como a ferramenta incrível que ela é, mas sempre sob o nosso controle.